Bom, falando sobre mim mesmo, eu tive, né, uma experiência pentecostal ainda na minha infância, e isso marcou muitos anos da minha vida, pelo menos 10 anos, o que envolveu, inicialmente, né, um interesse muito grande em estudar a Bíblia, tanto que eu abandonei a escola para ficar lendo Bíblia, cheguei a repetir 3 vezes o primeiro ano do ensino médio, porque eu queria ir para a igreja o tempo todo, né? Eu era o grande igrejeiro. Um cara um menino, né, ainda, 14, 15 anos, que era fascinado pelas escrituras, pelos ensinos bíblicos e queria entender tudo. E havia, né, até os 15, 16 anos, lido a Bíblia toda várias vezes e só pensava em Bíblia, né? Eu ia para a escola e levava a Bíblia e colocava em cima da minha carteira. E eu tinha até um apelido, que eu ia com roupinha social para a escola, e meu apelido, e eu tinha um coleguinha também da igreja, e a gente ia com as roupinhas de igreja, né? Calça social, camisa com botãozinho, né? O típico assembleiano. E nós tínhamos um apelido na escola que era John e Whisky. Era de outro mundo e o esquisito. Bom, e aí era isso, né? Minha vida era dedicada a ler Bíblia e falar de Deus e pregar e ir para a igreja. E aí chega, né, um período da adolescência que eu comecei a ter uma pequena crise com a instituição Assembleia de Deus, na época, isso já 30 anos atrás, né, já estou velhinho. E aí essa experiência de crise com a igreja passou muito porque eu gostava de futebol e não podia jogar, e de repente eu resolvi me rebelar com a igreja e fui jogar futebol e colocar uma bermuda. E a partir dali, basicamente, eu fui me afastando lentamente da Assembleia de Deus tradicional e fui conhecendo outras Assembleias de Deus alternativas, né, à época. Enfim, fui parar na Assembleia de Deus do Bom Retiro, que é uma igreja de classe média alta em São Paulo, e eu vindo da periferia, né, de favela, então era uma disparate enorme, né, do ponto de vista da minha presença lá, com a classe social da maior parte dos membros da igreja. Mas eu tinha um ponto de vantagem que me fez destacar muito imediatamente na igreja, que foi o fato de eu conhecer a Bíblia, né? Muito mais do que os adolescentes da igreja. Então, de vez em quando tinha aquelas coisas de gincana, de acertar versículos da Bíblia, e eu sabia tudo de cor, eu falava, tá em tal texto e não sei o quê. Aquela coisa do jovem bíblico, né? Bom, e nessa experiência, né, de conhecer essa nova denominação que permitia, né, os tais problemas dos usos e costumes, tinha uma leveza nesse sentido, né, menos regras de costumes de vestes e tudo mais. Eu, como me destaquei, eu fui convidado para fazer o seminário bíblico, né, para ser uma das lideranças da igreja. Bom, e aí é quando eu chego no seminário em Pindamonhangaba, e lá conheci coisas que eu não imaginava que existia, né? Fui ler autores e entrar em debates que exigiam um outro nível, né, de reflexão, e fui também convivendo com colegas no seminário, conhecendo como era o bastidor de igreja, né? O que de fato acontece, e isso me chocou muito, na verdade, porque eu era um menino muito romântico, muito iludido, e esse choque de realidade, né, tanto teológico, né, quanto do ponto de vista da instituição igreja, isso me colocou em crise, tanto que quando eu saí do seminário, já saí decidido que eu não iria mais me enveredar pelo pastorado na igreja, até porque eu discordava, passei a discordar de muitas coisas que eu havia vivido e visto na igreja. Então, a leitura de alguns autores, assim como Rubem Alves, mexeu muito comigo no seminário. E, assim, a gente tinha um professor lá, né, agora eu posso dizer isso, já muitos anos depois, que quando ele ia citar alguns autores, ele dava mais ou menos uma pista dos autores que era para a gente ler de verdade, e os autores que eram os autores decididos convencionalmente pelo seminário, né? Então, eu lembro de uma vez que ele foi escrever o nome do Karl Barth no quadro, e ele disse assim, olha, esse aqui é o que vocês têm que ler, evitem esse outro aqui, ó, Karl Marx, aí escreveu lá. E aí, com isso, a gente ia atrás do que ele dizia para não ler. Então, assim, ao mesmo tempo que o seminário era muito conservador, né, bastante conservador até hoje, ao mesmo tempo a gente tinha margem para ir pelas margens. E aí, encontrando autores completamente fora do que se esperava de nós, né? Então, Rubem Alves, fui conhecer Teologia da Libertação, e fui ler filosofia, e fui ouvir música popular brasileira, praticamente pela primeira vez, assim, com reflexão, admirando, entendendo o que é a música popular. Então, foi, assim, Chico Buarque, para mim, foi um marco fundamental dentro do seminário, né? Então, assim, esse profeta embriagado que é fã do Chico Buarque tem um parceiro aqui. Eu fiquei por anos e anos ouvindo, assim, em êxtase, várias músicas do Chico.